Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 10 de setembro. Ação que pede imposição de prazo para que o presidente da Câmara decida sobre pedidos de impeachment será julgada em sessão presencial do Supremo. O julgamento, que começou hoje no plenário virtual, foi interrompido por pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Edson Fachin concede progressão de regime e ex-ministro Gedel Vieira Lima vai para o semiaberto. Ministro Luiz Roberto Barroso nega pedido para revogar prisão de deputado Daniel Silveira. Ministro Nunes Marques decide que presidente do Senado não é obrigado a ter perfil aberto em rede social. Um pedido de destaque apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski interrompeu o julgamento virtual sobre prazo para análise de pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Com isso, o julgamento sai do ambiente virtual e será reiniciado em sessão presencial da Corte, que tem atualmente sido realizada por videoconferência. O processo em discussão é um recurso apresentado pelo deputado Kim Kataguiri contra a decisão da ministra Carmen Lúcia, que negou o pedido para impor um prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise requerimentos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Para a relatora, o judiciário não deve interferir em matéria da Casa Legislativa, sob risco de ferir o princípio da separação dos poderes. Ainda não há data para que o processo seja julgado no plenário presencial do STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é obrigado a ter suas contas nas redes sociais abertas a todos os usuários. A decisão foi dada pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de um mandado de segurança. O pedido foi feito pelo comentarista político Caio Coppola, para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fosse obrigado a parar de restringir suas contas no Instagram, Twitter e Facebook. Coppola argumentou que tem sofrido prejuízo com o bloqueio dessas contas e que a medida viola a Constituição Federal e o acesso à informação, o direito à liberdade de manifestação e expressão, além do livre exercício da profissão de jornalista. Afirma que as contas das redes sociais do senador deveriam ter perfil público, pois seriam mantidas pelos assessores. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, destacou que a publicidade dos atos praticados pelo presidente do Senado Federal, feita pelos meios oficiais, com acesso permitido a todos os cidadãos, e por isso não ficou caracterizada violação à liberdade de imprensa. Ainda segundo o ministro, o presidente do Senado Federal tornou suas contas de redes sociais privadas, ato que não se qualifica como administrativo no exercício de suas atribuições e que tal medida não tem caráter oficial. Nunes Marques concluiu que o pedido do comentarista parece confundir as contas privadas com as institucionais do parlamentar. O ministro Luiz Roberto Barroso rejeitou habeas corpus apresentado pela defesa do deputado Daniel Silveira contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que restabeleceu a prisão do parlamentar. Entre outros argumentos, os advogados sustentam que o relator do processo teria deixado de apreciar os pedidos de revogação da custódia preventiva apresentados pela defesa. Para Barroso, a jurisprudência do Supremo é clara em não admitir habeas corpus contra atos de ministro da Corte. Afirma ainda que o documento não apresenta nenhum fato novo, repetindo os mesmos argumentos de pedidos anteriores, sendo que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder na determinação da prisão preventiva. Daniel Silveira está preso desde junho, após mais de 30 violações no uso da tornozeleira eletrônica. Eleitores de 5 municípios voltam às urnas no fim de semana para escolher quem vai comandar a prefeitura. Neste domingo, dia 12 de setembro, vai ter eleição suplementar em 4 estados. No Rio de Janeiro, vai ser em 2 municípios. Em Santa Maria Madalena, a disputa será entre Dudu Pontes, do Republicanos, Fabrienne Clementino, do PL e Nilson José, do DEM. E em Silva Jardim, concorrem Fabrício de Napinho, do PSD, Juninho Peruca, do Podemos, e Maíra de Jaime, do PROS. Em Minas Gerais, a eleição será para a Prefeitura de Pedra do Anta, com os candidatos Eduardo Viana, do PL, e Juninho de Totim, do PT. Em Alagoas, a disputa pela Prefeitura da cidade de Campo Grande será entre Cícero Pinheiro, do MDB, Inês, do PSD, e Theo Higino, do Republicanos. E na Paraíba, a eleição é para a Prefeitura de Gado Bravo.
A disputa será entre Fernando Moraes, do PP, e Marcelo Jorge, do PL. Também haveria eleição no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro, mas o pleito foi formalmente cancelado ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral. Com a decisão, a cidade segue sob a administração interina do chefe da Câmara Municipal, enquanto não houver nova data para eleição suplementar. Ou até decisão do STF determinando a investidura dos candidatos mais votados em 2020, que no momento permanecem com os registros indeferidos. E ainda sobre eleição suplementar, o TRE do Rio de Janeiro informou que é falsa a informação de que um dos candidatos à Prefeitura de Santa Maria Madalena está impedido de concorrer. A informação constava em um documento que circulou hoje de manhã. A juíza responsável pela zona eleitoral do município, Beatriz Torres, informou que o documento é falso e que as 3 chapas que disputam a Prefeitura estão devidamente registradas e aptas a participar do pleito. A juíza determinou o envio do documento ao Ministério Público Eleitoral, que vai apurar se houve crime de falsidade ideológica. E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, participou hoje de um webinar sobre a tecnologia em favor das eleições. No evento foi comentada a criação da urna eletrônica há 25 anos e os benefícios que ela trouxe à democracia brasileira. A tecnologia é um dos grandes pilares das eleições brasileiras. O tema foi debatido nesta sexta-feira durante o webinar 25 anos da urna eletrônica, tecnologia em favor das eleições. O encontro começou com o lançamento do livro O Quinto Ninja, de Giuseppe Giannino, que foi secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral durante 15 anos. É um registro de uma obra, de uma história de 25 anos, efetivamente, de sucesso, construída por brasileiros, que mudou o Brasil, impactou o mundo e que tive a oportunidade e, acima de tudo, a honra de fazer parte. O livro também traz casos de bastidores sobre a criação da urna e os exemplos de fraudes eleitorais que ocorriam antes dela ser criada. Ficava um despachante, digamos assim, na porta da sessão eleitoral. Ele combinava com o eleitor que ia entrar, na verdade, negociava, e o eleitor tinha a missão de entrar lá, pegar a cédula oficial, entrar na urna, no local de votação, que era um local fechado. Ele botava um papel qualquer na urna de lona e trazia para fora a urna oficial em branco. E esse despachante preenchia essa cédula lá fora e já negociava com o próximo, que ele tinha que colocar aquela cédula preenchida e trazer uma em branco lá fora. Ou seja, todos os votos eram feitos ali fora para aquele despachante, após de negociar com os eleitores que estavam na fila. Depois tinham as fraudes da mesa de apuração, né? A nossa grande preocupação também do voto impresso é essa: as mesas apuradoras voltam. Então, os papéis são colocados numa mesa e não precisa muita inteligência para fraudar. Basta puxar, subtrair um voto, incluir outro, que é muita facilidade. Um pouquinho de habilidade você já conseguiria fraudar. A obra foi elogiada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O livro conta a participação do Giuseppe nessa história de sucesso que começou em 1996, sem que até hoje se tenha conseguido documentar uma fraude sequer, como testemunho da integridade do sistema e da qualidade das pessoas que o criaram e que foram capazes de mantê-lo ao longo desse tempo. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Nunes Vieira, também participou do debate. Ele falou sobre o papel das lideranças nos 25 anos da urna eletrônica. Lembrou que o equipamento foi criado quando o ministro Carlos Veloso era o presidente do tribunal e que os ministros seguintes deram continuidade à iniciativa. Além, então, de iniciar um trabalho, o ministro Veloso deixou um legado que foi seguido por todos os ministros que sucederam na presidência do TSE. Chegamos hoje na presidência do ministro Luiz Roberto Barroso com novos desafios, com novos horizontes e com novas lideranças que pretendem continuar este legado iniciado lá na década de 90, com muitas possibilidades de expansão, de utilização de novas tecnologias. A prestação de serviços ao eleitor hoje já ganha uma nova forma. Nós não conseguimos mais imaginar a prestação de serviços públicos desconectada do paradigma digital. Outros especialistas e estudiosos das eleições participaram do evento, que foi promovido pelo Judiciário Exponencial.
O ministro Edson Fachin concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. O político foi condenado pela segunda turma da corte em caso relacionado aos 51 milhões de reais em dinheiro encontrado em imóvel em Salvador, na Bahia, em 2017. De acordo com o relator do processo, Gedel preenche os requisitos para a progressão e comprovou o pagamento de multa de mais de R$1.700.000 estabelecida na condenação. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça realiza audiência pública sobre caso da barragem de Fundão, em Mariana. Voltamos em instantes. A Constituição, lei máxima de uma nação, é o pilar de organização política e social do nosso país, pois estabelece o funcionamento do governo e também os limites da sua atuação, definindo ainda direitos e deveres dos cidadãos. Em audiência de conciliação realizada hoje no TST, o ministro Agra Belmonte apresentou proposta de acordo para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e para os empregados. O reajuste salarial proposto pelo ministro é de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, retroativo a agosto. O acordo é relativo à data base deste ano, quando as condições definidas anteriormente pelo TST expiraram. Os principais pontos da proposta são: aplicação do mesmo índice do reajuste às funções gratificadas, com repercussão nas parcelas remuneratórias, reajuste de 100% do INPC sobre o Vale Alimentação, com inclusão de 4 folhas por mês quanto aos dias úteis, acesso dos dirigentes sindicais aos trabalhadores por 30 minutos em horários de almoço, em dias pré-estabelecidos, participação do sindicato nos processos administrativos disciplinares e restabelecimento da cláusula 20 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019/2020 quanto à liberação com ônus de dirigentes sindicais. A greve teve início em 17 de agosto. No dia seguinte, o ministro Agra Belmonte determinou a manutenção de 70% dos trabalhadores de cada unidade da ECT enquanto durasse a paralisação. Os empregados também não poderiam impedir o livre trânsito de bens, pessoas e cargas postais nas unidades. No momento, de acordo com as entidades sindicais, o funcionamento é normal. Foi mantido apenas o estado de greve. No dissídio, a empresa pede a abusividade da paralisação e sustenta que, apesar do lucro de R$1,5 bilhão, os prejuízos acumulados beiram 860 milhões de reais. Para a empresa, a paralisação nesse momento causaria um prejuízo diário de aproximadamente 4 milhões de reais. A proposta apresentada pelo ministro Agra Belmonte será levada às assembleias da categoria e uma nova audiência de conciliação foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, às 15 horas. O rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, foi tema de uma audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão. Outras 2 audiências sobre o mesmo tema estão marcadas para outubro e dezembro. As informações escolhidas vão subsidiar os trabalhos do Observatório e das partes envolvidas no processo de mediação. Cerca de 85 mil processos tramitam na Justiça brasileira envolvendo as vítimas, a empresa Samarco e suas acionistas, a Fundação Renova, entidade responsável pela mobilização pela reparação dos danos causados pelo acidente, além de órgãos do Judiciário, dos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e de municípios dos estados atingidos pelo acidente. O objetivo é ouvir todas as partes envolvidas para saber quais são suas demandas e prioridades e, assim, dar transparência no desfecho desse caso. Os problemas decorrentes do rompimento requerem atenção e comprometimento das autoridades, das instituições e de toda a sociedade civil, para que possamos construir uma solução coletiva e dialogada que contemple os diversos interesses envolvidos. Uma das principais demandas dos moradores atingidos é a questão da saúde, já que houve contaminação do solo. Estamos
fisicamente, mentalmente desgastados, doentes. O nosso psicológico já não aguenta mais. Nós temos laudos e mais laudos que diz que estamos contaminados, nosso solo está contaminado, nossa água está contaminada, mas em nenhum momento desses 6 anos o direito à saúde foi respeitado. A tragédia aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. A barragem do Fundão, localizada em Mariana, em Minas Gerais, rompeu causando vazamento de 55 milhões de metros cúbicos de lama, soterrando a localidade de Bento Rodrigues. A lama seguiu seu curso, chegou ao Rio Doce, percorrendo 853 quilômetros, deixando um rastro de destruição e 19 mortes. Outras 2 audiências sobre o mesmo tema estão marcadas para outubro e dezembro. As informações colhidas vão subsidiar os trabalhos do observatório e das partes envolvidas no processo de mediação. E o Conselho Nacional de Justiça criou nesta semana o Prêmio Juízo Verde. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O Prêmio Juízo Verde vai escolher as melhores iniciativas dos tribunais brasileiros na gestão de processos judiciais sobre meio ambiente. São 2 categorias: boas práticas e produtividade. Todos os anos, o prêmio vai conceder um selo aos vencedores na semana do dia 5 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Os trabalhos premiados vão ficar disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça para que possa servir de exemplo para outros tribunais. A questão ambiental é uma das prioridades da gestão do presidente do CNJ, Luiz Fux. Segundo o ministro, o Poder Judiciário tem uma função cada vez mais expressiva no contexto da proteção ambiental. O Superior Tribunal de Justiça confirmou liminar que interditou extração de pedras em Foz do Iguaçu, no Paraná. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de suspensão de liminar de uma empresa de mineração e manteve a interdição das atividades de extração de pedras em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. De acordo com o ministro, a empresa não comprovou a alegação de que a liminar que determinou a interdição das atividades ofenderia a ordem e a economia públicas. O caso começou quando o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública, pedindo a interrupção das atividades de mineração da empresa, alegando que as licenças ambientais concedidas seriam ilegais. A primeira vara da Justiça Federal em Foz do Iguaçu concedeu a liminar para suspender a extração de pedras pelo risco de acidentes decorrente do uso de explosivos e na demonstração suficiente de indícios de irregularidades nas licenças. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão e destacou que a empresa foi autuada várias vezes entre 2014 e 2019 pelo uso indevido de explosivos, mas as atividades não foram interrompidas. A mineradora dirigiu ao STJ um pedido de suspensão de liminar, onde alegou que a decisão da Justiça Federal causa grave lesão à ordem e economia públicas, pois a paralisação prejudicaria o fornecimento de materiais de construção em toda a região de Foz do Iguaçu e comprometeria também a realização de obras essenciais. Ao justificar o indeferimento da suspensão, o ministro Humberto Martins avaliou que a empresa apresentou apenas alegações genéricas quanto aos supostos prejuízos para a população. O presidente do STJ explicou ainda que o pedido de suspensão não é a via processual adequada para a análise das questões técnicas apontadas pela empresa. E esses argumentos devem ser discutidos no processo original que tramita na Justiça Federal. Veja a seguir, direito ao esquecimento. Na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai ver o julgamento na corte que tratou do tema. Voltamos já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. O debate sobre a liberdade de expressão e a proteção da privacidade chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de um crime de 1958, a morte trágica de Aida Cury, no Rio de Janeiro. Para a família da jovem, as notícias do assassinato expuseram a memória de Aida e dos parentes, e por isso os irmãos entraram na justiça pedindo direito ao esquecimento.
No Supremo, ministros decidiram que esse direito não é compatível com a Constituição e a liberdade de expressão deve prevalecer. Saiba os detalhes desse julgamento na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República. No fim da década de 50, um caso chocou o país pela brutalidade. Naquela época ainda não se falava a palavra feminicídio, mas os jornais estampavam um caso de violência contra uma jovem de 18 anos. Aida Cury foi jogada do terraço deste prédio em Copacabana, no Rio, depois de ser espancada e abusada sexualmente por 4 homens. Apenas um deles, Ronaldo Guilherme de Souza, foi julgado e condenado a quase 9 anos de prisão. 50 anos depois do crime, o programa Linha Direta da TV Globo mostrou a trágica morte de Aida. Os irmãos dela entraram na justiça contra a emissora pedindo indenização por danos morais. Alegavam que não havia razão para relembrar a morte de Aida tanto tempo depois. Os parentes perderam a ação em várias instâncias da justiça e entraram com um recurso no Supremo Tribunal Federal. No dia 11 de fevereiro deste ano, a Corte julgava o caso que abriu um grande debate sobre o chamado direito ao esquecimento. O que foi interessante é que os ministros, eles tiveram, vamos dizer assim, a sensibilidade de discutir, no âmbito do julgamento, os limites, né, do direito ao esquecimento. A Suprema Corte discutiu o direito da dignidade humana e da privacidade. Qual era o interesse público de relembrar o caso? Ele deveria ser apagado para as próximas gerações? Os ministros analisaram se seria possível reconhecer a uma pessoa vítima de crime o direito de ser esquecida pelos meios de comunicação e ter o nome apagado da internet. O relator, ministro Dias Toffoli, disse que restringir a divulgação de fatos verídicos contraria a Constituição e que deve prevalecer a liberdade de expressão. Para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico, não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirma os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa, que não inovou quanto aos fatos. Para o ministro Alexandre de Moraes, o reconhecimento amplo e genérico do direito ao esquecimento traria a marca da censura prévia. Eu reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. O plenário entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição e negou o pedido de indenização da família de Aida. O caso foi de repercussão geral, ou seja, a decisão passou a valer para todos os processos semelhantes na Justiça. Segundo a decisão, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. Acho que todos têm direito ao acesso à informação, à história, seja sobre fatos positivos, seja sobre fatos negativos, como os crimes violentos de grande repercussão nacional. E até, inclusive, pelo próprio caráter pedagógico. Eu entendo que é viável e é um direito de todos o acesso a essas informações. Temos sempre que olhar o direito à privacidade, o direito à dignidade da pessoa humana, mas também temos que lembrar, né, da necessidade de segurança jurídica, da necessidade de se ter, das pessoas terem acesso ao que ocorreu, das pessoas terem o direito de se informar corretamente sobre o que
acontecia no mundo, inclusive para que evitem de cometer os mesmos erros. Algo que a humanidade sabe fazer muito bem, cometer sempre os mesmos erros, apesar das lições da história. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um excelente final de semana. Até segunda.